E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu gostaria de fazer mais uma vez uma análise sobre a situação atual da Bolsa de Valores brasileira. Por que ela está andando tão mal? Gostaria de trazer nesse vídeo 5 pontos que fazem a Bolsa brasileira se tornar a pior Bolsa de Valores do mundo, ou seja, com piores resultados nos últimos anos. Se a gente olhar nos últimos anos, a maioria das bolsas mundo afora andou muito bem. A situação econômica real, digamos assim, não andou tão bem, houve bastante inflação, juros extremamente altos no mundo inteiro, situação complicada, guerras, situação bem difícil. Porém, quando a gente olha as bolsas de valores mundo afora, todas andam muito bem. E as que andam mal têm quedas, mas não quedas tão expressivas. A gente pode ver na Bolsa do México, por exemplo, que ela não foi tão bem. A da China anda meia travada já faz algum tempo. Só que se a gente olhar a Bolsa brasileira, ela é a pior de todas mundo afora. E olha que a gente tem bastante ações de empresas muito grandes, exportadoras, que sustentam a Bolsa, grandes bancos, porque se a gente não tivesse essas elétricas, grandes bancos, para sustentar a situação da Bolsa de Valores, ela estaria lá embaixo. Se a gente olhar índices como o de consumo, a gente percebe que a Bolsa de Valores está no pior momento de sempre, já faz muito tempo. Olhando também a Bolsa de Valores em dólares, a gente está batendo na linha de sustentação de alta do canal de longo prazo já faz bastante tempo. É um dos momentos mais longos da história que a gente não tem recuperação na Bolsa de Valores quando medida através de dólares, que é o melhor jeito de a gente avaliar a Bolsa de Valores. Então, o que faz a Bolsa brasileira ser tão ruim? Vou tentar trazer alguns pontos que justifiquem isso e trazer também pontos que podem fazer com que aquilo que é o pior investimento pode se tornar um dos melhores investimentos, porque não existe nenhum mal que dura para sempre, nenhum bem também que dure para sempre. E o primeiro ponto que para mim faz a Bolsa de Valores estar numa situação complicada é o risco fiscal. Se a gente olhar, os resultados das empresas estão vindo muito bem, resultados fortes, boa distribuição de dividendo e lucros constantes. Só que a gente vê que a cotação não reage. E algumas poucas empresas estão reagindo à cotação. E aquelas que estão indo muito bem estão precisando ter lucros muito acima da média e grande pagamento de dividendo para ter algum tipo de reação. Porque se for lucros normais, essas ações não têm a gente vê poucas empresas tendo uma evolução na cotação, como o caso da Embraer, Marco Polo, mas a grande maioria das ações está indo muito mal, apesar de resultados bons e constantes. A gente olha as lojas Renner, por exemplo, que caiu bastante desde a pandemia, está dando resultados quase nunca vistos e continua com a cotação lá embaixo, digamos lá no fundo, muito próximo do fundo histórico. Então a gente olha que a situação está muito complicada para as ações brasileiras devido a esse risco fiscal que está travando as ações. Então não é o preço não está refletindo os lucros nesse exato momento. Nesse exato momento a gente está tendo uma irracionalidade coletiva no mercado devido ao medo da sustentabilidade das contas públicas brasileiras. Ou seja, se não tiver sustentabilidade nessas contas, a situação do Brasil como um todo piora, logicamente não faz tanto sentido investir na Bolsa. Portanto, é isso que está afastando o investidor, o medo da continuidade da questão fiscal brasileira que afasta os investimentos. Assim que esse risco for resolvido, solucionado, a situação melhora, porque como consequência traz o segundo ponto que eu vou trazer nessa lista, que são os juros altos. Quando a gente tem juros extremamente altos, a gente afasta todo tipo de investimento em produtividade. Isso afasta todos os investidores
devido à comparação de retorno, onde eles preferem investimentos mais seguros e com rentabilidade alta do que correr algum tipo de risco investindo em ativos de risco na Bolsa de Valores. Isso afasta todos os investidores e, consequentemente, acaba aumentando as chances de resultado na Bolsa de Valores, fazendo com que os ativos fiquem extremamente baratos e depreciados até em boas empresas. Então esse é o segundo ponto que se deve ao primeiro ponto, porque se a situação fiscal estivesse mais segura e mais controlada, a situação já estaria muito boa para um corte de juros, já que no mundo inteiro estamos tendo ciclos de corte de juros. Então, o Brasil, além de ter começado o ciclo de alta e iniciado mais cedo o ciclo de baixa, infelizmente teve que interromper esse ciclo de baixa e agora está mais atrasado também no retorno da queda nos juros. Uma situação complicada, porque quanto mais tempo os juros altos ficarem por aí, pior para as empresas mais alavancadas, para as empresas que têm dificuldade para aguentar esse cenário de juros mais altos. Então, uma situação complicadíssima que faz a Bolsa de Valores brasileira ser uma das piores do mundo. Terceiro ponto que eu acho muito negativo é que, diferente das outras economias do mundo, onde a gente tem uma base de investidores muito grande, onde boa parte da população investe, consequentemente ajuda a fazer preços melhores e mais sólidos, com uma base compradora mais forte, no Brasil temos pouquíssimos investidores. E isso ajuda na especulação e na manipulação de preços. Então, numa situação com uma base baixa de investidores para comprar os ativos mais baratos, a gente vê uma situação onde as pessoas aproveitam para especular, grandes investidores derrubam o preço das cotações, se aproveitando de empresas mais frágeis em momentos de dificuldade, fazendo com que o aluguel de ações ajude a derrubar os preços de forma extremamente exagerada, trazendo algumas distorções para os preços dos ativos brasileiros. Situação que a gente não veria em uma grande bolsa em outros países mundo afora. Então isso gera um certo receio e um medo de investir no Brasil. Muitos investidores acabam fugindo justamente do Brasil devido à extrema volatilidade. Então muitos estão com medo de investir devido a esse grande risco, e qualquer investimento que a gente faz, no dia seguinte ele cai 10%, 15%. Então está muito hostil o investimento no Brasil. E é justamente esse quarto ponto que eu trago para vocês. A Bolsa de Valores se tornou algo selvagem, algo extremamente arriscado nos momentos atuais. Então, qualquer investidor que tenha investido nesses últimos anos sabe que o ambiente está completamente inóspito e nada acolhedor. Qualquer investidor que investiu nesses últimos anos, até escolhendo boas empresas, certamente acabou acumulando grandes prejuízos investindo, mesmo escolhendo bons ativos. Toda essa alta nos juros, a situação fiscal complicadíssima, faz com que os investimentos, na boa parte, sejam negativos. Se a gente olhar a maioria dos investidores que se aventuraram nesses últimos anos, boa parte está com a carteira negativa, com grandes prejuízos, que se fosse uma situação em outra bolsa do mundo ou em outros investimentos mais seguros, não estaria. Os ativos estariam indo muito melhor do que aqui no Brasil. Qualquer um que olhar a sua carteira nesses últimos anos deve ter tido grandes prejuízos em ativos, e olha que não estamos falando de ações mico, estamos falando de ações de boas empresas, boas distribuidoras de dividendo. Boa parte delas está lá embaixo, cotação não para de cair, resultados vindo bem e cotação despencando, então isso acaba assustando o investidor. E se a gente falar dos investidores que entraram em ações mico, pior ainda, esses sim estão acumulando prejuízos gigantescos já faz bastante tempo e não estão aguentando mais. Eles acabaram ficando com medo dos investimentos na Bolsa de Valores, afastando eles da Bolsa Brasileira e ficando com cada vez mais medo de se investir em ações do Brasil. Logo, isso faz o Brasil se tornar uma das piores bolsas do mundo. Esse medo de todo esse risco, essas quedas constantes onde a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, isso assusta todo mundo. Se a gente olhar, boa parte das ações da Bolsa estão muito perto das suas mínimas históricas. Isso é muito triste, olhando esses valuations extremamente deprimidos na Bolsa de Valores brasileira. E eu acho que o último ponto que faz a Bolsa de Valores ser uma das piores do mundo
é que a maioria dos investidores no Brasil e mundo afora olha que a situação está complicadíssima e prefere esperar um momento melhor para investir. Como a maioria dos investidores são investidores de curto prazo e ninguém aguenta toda essa volatilidade ou tem estômago para aguentar, a maioria espera as coisas andarem para depois investir. Poucos aproveitam um momento de maior dificuldade para fazer os seus investimentos e aproveitar grandes ganhos. A maioria vai esperar um momento onde a situação estiver mais clara, mesmo que deixe de ganhar, eles preferem deixar de perder por um tempo. Esse é um medo natural da maioria dos investidores. Quando a situação fica mais complicada, eles não têm mais coragem de fazer aportes. Eles preferem esperar um momento de resultados mais positivos com uma situação mais clara daí para frente. Ou seja, resolver questões fiscais, questões de orçamento, questões de planejamento do Brasil e também aprovar novos projetos. Eles esperam todos esses projetos serem aprovados, todo esse problema ser solucionado, as contas públicas derem um sinal de melhora para depois, de fato, investir. Logo, até isso não acontecer, a situação segue ruim. E quando não temos uma luz no fim do túnel, a tendência é só ver queda atrás de queda, fazendo com que a Bolsa de Valores se descole do mundo inteiro e, em vez de apresentar altas, apresente quedas. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que eu tenha esclarecido esse problema que a Bolsa de Valores brasileira está tendo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do canal.